Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Bem-vindos ao programa Pense Grande, um programa que objetiva divulgar as boas ideias, trazer pessoas influentes, visionários, empreendedores, tanto da academia como do lado empresarial. Nós estamos aqui graças ao prestígio da Cotricel. Produtor rural, seja um associado da Cotricel e coopere com a gente para fazer o agro crescer. Juntos semeamos parcerias e colhemos resultados. Um abraço aos meus amigos lá da Cotricel, o Zé Paulo, presidente. Bom, tem sido uma preocupação nossa em trazer para esse programa pessoas que pensam na frente, que pensam grande, pessoas visionárias. E não podíamos deixar de passar a oportunidade de falarmos sobre tecnologia. Desde que o professor Schuch assumiu a reitoria da UFSM, foi dado o start para a criação de uma pró-reitoria específica para inovação e empreendedorismo. Então, é o momento mais propício para conversarmos com o professor Daniel Bernardon, que é o pró-reitor do pró-reitor de inovação e empreendedorismo. Isso. Bem-vindo, Daniel. Tá, muito obrigado, Carlinhos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, a oportunidade de a gente poder estar falando um pouquinho de inovação, empreendedorismo, as iniciativas da UFSM, e parabenizar pelo sucesso do programa também, que muito a bom. gente tem acompanhado direto aí. Muito bom. Bom, o Dani é parceiro também lá no nosso grupo do Seu Defesa, e apesar de jovem, é um gurizão, é um cidadão do mundo, e vem daquele mesmo grupo ali do Centro de Tecnologia, da área da engenharia elétrica, é o Schuch, o Tiago, o Daniel. Então esse grupinho está hoje no comando da tecnologia da UFSM. Mas Dani, primeiro, quem é o Daniel Bernardon? Então, falar um pouquinho da história, Então, eu sou santamariense, natural aqui de Santa Maria, fiz a minha formação, estudei no Colégio Marista. No Santa Maria? No Santa Maria, depois prestei vestibular na UFSM, passando no curso de Engenharia Elétrica, qual a gente ficou até final de 2000, praticamente, ali no curso de Engenharia Elétrica. Daí eu me formei e acabou surgindo oportunidades de trabalho. Particularmente, eu me identifiquei mais com a parte de energia, sistemas de potência, e surgiu a oportunidade de trabalhar bem numa concessionária de energia elétrica, que na época era Rio Grande Energia, RGE, lá em Caxias do Sul. Daí eu tive a oportunidade de trabalhar praticamente 5 anos na RGE, bem na área como engenheiro responsável da parte de estudos de distribuição, e 2005 para 2006 surgiu uma oportunidade de ir para São Leopoldo, na S-Sul, que era daí também a outra distribuidora, que pegava o outro 1/3 aqui do estado, mas daí já como gerente, de toda a área de pré e pós-operação, pegando toda a parte de planejamento das redes, a parte junto de operação, e tanto de distribuição e subtransmissão. E nesse meio tempo, tanto quando eu estava na RGE e tanto na S-Sul, eu acabei fazendo o mestrado na UFSM e o doutorado na UFSM, Então eu conseguia as liberações, vinha para cá, assistia às aulas e fiz totalmente aplicado para a empresa. Então tinha os problemas na empresa, a gente vendo como a academia, a ciência e tecnologia poderia estar solucionando problemas na empresa. Então foi muito oportuno, porque foi um crescimento profissional para mim, tanto de formação, mas também na própria empresa, dando visibilidade às aplicações. E nesse meio tempo também começou a me despertar, digamos assim, um gosto para lecionar. Então, quando eu estava lá na UX, eu já ministrava 1, 2 cadeiras quando eu estava em Caxias, na IGE, eu já ministrava 1, 2 cadeiras de engenharia na UX. Depois, quando eu fui para São Leopoldo, eu já ministrava 1, 2 cadeiras na Unicinos. Então, eu tive esse gosto. E daí surgiu um concurso bem na minha área, e eu recente tinha acabado o doutorado, e o meu orientador, que é o professor Luciano Canha, me incentivou muito. Faz o concurso lá em Alegrete, na Unipampa, Universidade Nova, e naquela época não tinha tantas vagas em outras instituições, até para tu experimentar, depois daqui a pouco tu tenha
o interesse pode vir para Santa Maria. Daí eu fiz concurso, passei em primeiro lugar, daí tive a felicidade de colegas de graduação estavam lá, o pessoal vindo da Unicamp, então estava um clima muito bom, assim, uma universidade nova sendo concebida, então conversando muito com família, pegando as opiniões, decidi, né, fazer uma mudança drástica, né, sair lá da região metropolitana e ir para o interior, para Alegrete, né, então foi uma mudança. Fiquei de 2008 a 2012, né, foi uma oportunidade muito boa, assim, na parte da administração da universidade, na parte dos processos, porque estava tudo em construção. Então tivemos a oportunidade, por exemplo, de criar o primeiro curso de mestrado da Unipampa, o qual eu coordenei, então foi a partir de 2010 a 12, então a gente coordenou o curso de mestrado, e daí tive a oportunidade de conseguir uma redistribuição depois aqui para Santa Maria. Daí aqui eu fiquei vinculado ao Centro de Excelência de Energia e Centro de Potência, que é o Grupo CESP, né, junto com o professor Luciano e outros professores, o qual daí em 2017 surgiu essa oportunidade de assumir a coordenação do nosso PPGE, que também daí gera um desafio grande, porque a nossa pós é um curso de excelência, né, então ele é conceito 6, e a gente teve a graça e a satisfação de conduzir ele de 17 a 21, e na avaliação que saiu, passamos para o nota máxima. Daí que, claro, um trabalho cooperado, né, com todos os professores, discentes, mas foi muito bom, assim, foi uma celebração, né, da nossa gestão ali com essa nota máxima que estamos até o momento. E daí 21 para 22, já junto com o professor Luciano Schuch, Marta Daime, os demais, surgiu a oportunidade de participar da campanha do projeto de gestão, bastante interessante, desde o início já sinalizando essa bandeira da inovação, empreendedorismo, né, uma mudança de termos agências que tínhamos inovação, ter essa evolução para a Pró-Reitoria, o qual então eu aceitei. Daí em 2022 a gente assume então a Agência de Inovação da Universidade, que já vinha também de uma longa estrada, o professor Hélio, desde lá da gestão ainda do que a gente estava comentando antes ali da professor Burmo, Baiar. Então já tinha uma base muito preparada, o qual a gente teve a oportunidade aí de dar encaminhamento e trazer, né, claro, novas visões, novas iniciativas, e principalmente nessa virada aí de 22 para 23, agora em fevereiro praticamente, onde que a gente tem a criação da Pró-Reitoria. Então, um pouco essa, digamos assim, essa minha trajetória profissional, né? Começando em Santa Maria e voltamos para a região e voltamos, né? O Thiago Marquesa também é muito parecido, Muito né? parecido. Isso também saiu, foi para iniciativa privada, fez... E o que te motivou a trocar a iniciativa privada pela academia? Não foi uma decisão assim tão fácil, assim, foram vários elementos assim que a gente pesando na balança, digamos assim, qualidade de vida, família, tudo, né? Porque na privada a função que eu estava também exigia muita viagem, muitas ações, eu estava com filha pequena, né? Mas o principal assim que te comento assim que foi um motivador é que eu vi que como eu tinha acabado o doutorado e estava com todos os requisitos, que se talvez eu não tivesse aproveitado a janela de fazer um concurso, eu ia começar cada vez mais a ficar afastado da academia. Daí provavelmente, talvez, daqui 5, 6 anos eu tentando querer concorrer ao concurso, não ia ficar tão competitivo como eu estava naquele momento. E daí eu pensei, eu acho que é mais propício eu fazer o concurso, experimentar, né, e realmente uma mudança de trabalho profissional e tudo, e caso também não me adapte, eu acho que estava mais portas abertas depois voltar para o setor privado. Então eu aproveitei um pouco essa janela, assim, né? E claro que durante essa minha formação, como eu já lecionava, né, tanto na UX, isso é importante. Já tinha um background lá atrás de gostar do magistério. E é muito rico, né? Porque os alunos se renovam, é muita troca de ideia, e tu pega turmas heterogêneas, então é muito rico o ambiente da sala de aula, né? E os laboratórios, pesquisas, né? E a possibilidade de multiplicar o teu conhecimento. Sim. Né? Tu veio com uma bagagem extraordinária, uma visão lá de fora, né? E o outro só ponto, assim, também, é que tinha as possibilidades de a gente não ficar só também dentro da sala de aula, né? A gente poder pesquisar, atuar, trabalhar. Então, para ter uma ideia, desde o início de 2008, eu sempre tive projetos com a iniciativa privada. Então, desde o início a gente já veio quase casado, assim, com projetos. Isso é muito importante salientar, Daniel, que mudou, né, as universidades federais viram que era uma burrice tu reter, né, o professor ali em DE sem poder ter o contato com o mundo externo. Sim.
E essa mudança foi fundamental, principalmente ali no Centro de Tecnologia, que é onde hoje se concentra um grande volume de projetos. Não, essa realidade, assim, ela é bem nítida, assim, a gente verifica, porque os laboratórios, equipamentos, ações, se não fosse essas parcerias de iniciativa privada, a gente não estariam com todos esses recursos, né, e claro, todas as produções. Então, hoje é muito gratificante, assim, a gente vê a estrutura que temos hoje, assim, e é um ciclo virtuoso, né, porque quanto mais tem, mais capacita, mais te habilita para tu obter mais. Mas hoje, para ter uma experiência, assim, a gente tem muitas parcerias internacionais. Eu e o professor Thiago mesmo estivemos na Alemanha, estou indo agora em setembro de novo, na universidade de parceria, mas tu vê, assim, os mesmos equipamentos, as mesmas ações estão... a gente tem aqui, ou às vezes até mais qualificados, ou mais estrutura, né? Porque um tempo atrás também era muito verticalizado. Tínhamos algumas parcerias, a gente ia obter muito conhecimento para tentar trazer. Hoje a gente vê que com essas iniciativas que a gente tem, em algumas áreas, claro, específicas, né? Mas a gente já consegue ter muito horizontal, digamos, essas relações. Isso é só possível com essas iniciativas, né? O Centro de Tecnologia ali é referência para não só externo, mas internamente. Né? Motivar os outros centros a também buscar essas parcerias. E tu também, com essa tua bagagem toda, né, tu também já começou a te envolver em outras organizações internacionais. Isso. A gente acaba... até muitas delas, assim, que a gente está comentando, que é uma coisa que eu sempre comento, né? Nosso objetivo, não podemos esquecer que é a formação do aluno, né? Então, é a formação do aluno, né? Então, tudo isso aí acaba beneficiando. E essas ações internacionais também, para a gente acabar atuando de alguma maneira e propiciando para eles essa vivência. Então, para ter uma ideia, na engenharia elétrica específica, a gente tem um Instituto Mundial que estuda engenharia eletroeletrônica, I3E. Então, a gente conseguiu trazer uma ramificação do Instituto, um capítulo que eles chamam, aqui para Santa Maria. E esse capítulo começou a criar ramos estudantis. Então, assim, é muito rico, assim, sabe? Tu pega um aluno daqui, tu conecta ele com o mundo inteiro, começam a participar e tu vê a diferença desses alunos que começam a vivenciar essas ações, todo o amadurecimento. Então, essas organizações internacionais é muito bom porque, além de dar, claro, toda a visibilidade, toda a ação, a gente ajuda muito a formação dos nossos estudantes. Né? Então, a gente acaba tendo... Então, eu participo muito do I3E, que é o principal órgão mundial nosso, né? A gente atua, e depois mais algumas editorações de alguns periódicos internacionais e tal. Mas o mais forte mesmo que a gente atua internacional é o I3E. E como é rico para o aluno. Muito bem. E porque aquilo que a gente insiste, nós temos que pensar globalmente. Os alunos têm que interagir com o mundo. E está se abrindo as portas. Eu vejo ali, vocês é um núcleo espetacular de inteligência. Né? E forçar também o aluno a falar inglês. Sim. Tá? É inconcebível hoje, principalmente na área tecnológica, né, que não se tenha a facilidade com a língua inglesa. Bom, o processo todo de empreendedorismo dentro da universidade, né, a inovação, começou lá atrás. Eu acho que a madrinha de todos é a professora Nilza. Né? A professora Nilza, ainda vou trazer ela aqui para contar um pouco daquela história, né? Sempre foi uma visionária, né? Sempre foi uma visionária e foi criando o seu espaço e nascendo ali a incubadora, né? Aqueles primeiros projetos. Eu acho que dá a pena vamos fazer um pequeno resgate, depois a Agitec, até chegar no Proinova. Não, perfeito. Isso, a Nilza é muito visionária. Foi lá em 99, né? A gente teve a terceira incubadora do país, sendo criada aqui em Santa Maria, e foi no estado praticamente foi nós e Caxias. Então foi no mesmo período, lá em 99, que foi criado aqui no estado. Então a gente diz que é a primeira do estado, junto com Caxias, de criar uma incubadora, e a terceira no país, isso lá em 99. E daí veio todo aquele movimento, né, de começar a incentivar os jovens também, virarem empreendedores, criar seus negócios, né, ajudar a monitorar, muito ainda por meio de um projeto de extensão que foi crescendo, também no volume, até que 2001, por aí, também começa a se criar os NITs, né, que é os Núcleos de Inovação Tecnológica da instituição,
no começo muito vinculado ainda com registros de patentes, depósitos, mais vinculados, até 2015, lá na gestão do professor Burman, junto com o professor Bayar, tem a decisão de a gente criar uma agência, né, de inovação, transferência de tecnologia, que daí já dá um outro dinamismo, digamos assim, para tratar interno na universidade. O professor Hélio Eis assume esse desafio, que fica até duas gestões, depois junto também do Burman e do professor Luciano Schuch, 8 anos, e daí a gente começa a dar uma maior robustez. Então se cria daí na sequência uma incubadora Pulsar, já começa a ter equipes mais direcionadas, programas para rodar dentro, mais assistência. A incubadora ITCM se funde com a Pulsar e hoje é uma única incubadora. Lá por 20 se cria também o parque tecnológico, também que é um conceito diferente da incubadora. Isso. É a incubadora muito com aquele olhar de a gente ajudar as empresas a desenvolver, ser próximo, com uma série de ações, e o parque já muito mais de conexão com as empresas. Mas também o parque se cria na estrutura, mas ainda sem condições, digamos assim, sem ter equipes próprias ou uma organizacional. Que isso só ocorre depois lá, agora em fevereiro, quando se integra conosco na pró-reitoria, e a gente consegue de fato ter uma estrutura dedicada, digamos assim, também para o parque, para a incubadora, e daí junto trazendo outros elementos, né, que nem a parte de educação empreendedora, com um olhar mais para o nosso docente, para o discente, a parte que já tínhamos, que era o NIT, de propriedade intelectual, se mantém, mas agora com um olhar muito mais da sociedade, né, se eu vou proteger, mas qual que é o nicho, qual que é o mercado, quem que vai beneficiar? Então a gente só protege se a gente acha que isso vai chegar de fato na sociedade. Uma parte de transferência de tecnologia também, que toda essa parte dos projetos, associações, tudo para a gente, por exemplo, ter celeridade para assinaturas e ações. Então a gente começa a resgatar muita questão também de normatização interna, explorar melhor as legislações, sistemas internos para ter mais produtividade. E um outro núcleo que eu acho que também que é um cerne, que é a parte de prospecção e valoração. Como que eu consigo mapear as nossas expertise, laboratórios, grupos, entender as demandas de mercado, trazer as demandas de mercado para a universidade. Então, com a pró-reitoria, para a gente, que muda um pouco da EdTech, a gente tem 2 núcleos, que é o de educação empreendedora e o de prospecção e valoração, que os principais objetivos é sair dali, ir nas unidades, ir na sociedade, para a gente interagir cada vez mais, né, com essas ações. Qual é a estrutura hoje da pró-reitoria? Tá, a estrutura hoje que a gente tem hoje uma coordenadoria de educação empreendedora, né, que é coordenada pela professora Carmen. Temos uma coordenadoria de transferência de tecnologia e propriedade intelectual, que é coordenada pela Lauren, que tem 3 núcleos. Um núcleo de prospecção e valoração, que é esse de tratar, que é a CBL é chefe. A Lovana é do núcleo de apoio de projetos, que é toda a tramitação, fundações de apoio. Só mulheres no comando? Quase só mulheres. Mas tem o núcleo de propriedade intelectual, que é o professor Lúcio, então que ele está. E temos junto também na pró-reitoria o parque, que é a Maria Daniela, a gestora. Daí no parque, dentro do parque tem a incubadora, que o gestor é o Anderson. E um núcleo de infraestrutura, que envolve toda a parte do parque, é a Luciana. Então praticamente são 7 mulheres e 3 homens nas chefias. Mas é uma equipe fantástica, assim, a nossa. Esse teu time, até que ponto eles têm o conhecimento do mercado? Ah, perfeito. Não, em relação ao time, assim, primeiro, assim, é só elogios, né? Porque, de fato, é um time, assim, muito engajado, assim, é muito diferenciado. É verdade. Te sente isso, é pulsar mesmo. É pulsar mesmo. E eu vejo, assim, que, assim, é entrega de resultado, comprometimento, assim. Eu até falo pro pessoal, vamos até às vezes comemorar um pouco, assim, que o pessoal, de fato, assim, é até uma autocobrança, assim, que eu vejo dos times, das equipes, de cada vez fazer mais. E até fazer uma alusão ao programa, assim, né? Eu até comento que o pessoal, de fato, tem pensado grande, assim, tem novas iniciativas. Isso eu acho que é muito louvável, assim, que... eu brinco, assim, que na nossa pró-reitoria não vamos poder dizer que a gente está fazendo mais do mesmo. Porque, de fato, assim, se tu pegar qualquer um desses, assim, por exemplo, educação empreendedora, a Carmen, por exemplo, está agora aqui, nessa semana, fazendo Ideaton lá em Frederico, Palmeira, Cachoeira. A gente fez em todas as unidades, tipo, o pessoal da educação fazendo maratonas de inovação. A parte de negociação e valoração também, né? A gente com uma série de programas, né, de inovação aberta, capacitação de laboratórios, uma série de iniciativas.
A parte que é mais processual do que é apoio de projetos também, criando uma série de novas resoluções que nos dão daí mais autonomia, mais segurança jurídica, melhorando os sistemas. Propriedade intelectual, então, a gente tem feito uma visão muito... Além de ser mais ativo nas proteções, a gente tem transferido muito mais para a sociedade. Então, o parque então, é natural, porque ele é novo, então vai ser como conceber. Mas a própria incubadora, digamos assim, que poderia, digamos assim, se manter, porque já desde 99 vem trabalhando, está se repaginando toda, né? Então, para ter uma ideia, a gente está levando agora a incubação coletiva para os campos fora de sede, né? Então, a gente está democratizando mais a parte do empreendedorismo. Estamos criando também uma pré-incubadora, que antes nós tínhamos programas de sensibilização, mas agora a pré-incubadora é a gente preparar melhor, né? Ainda em termos de pessoa física que tem interesse de fazer uma validação do seu negócio, todo o monitoramento para deixar mais maduro para depois criar um CNPJ, poder entrar conosco. Então a gente está criando uma pré-incubadora, que esse programa até o Eleva, que a gente tem fazendo promoção junto com o governo federal, que a gente aqui é a cidade da região sul que fomos contemplado, né? Então é um programa bem robusto também de imersão para preparar. Então todos eles têm atuando. E a questão do mercado, que tu tinha me perguntado, então eu vejo assim, primeiro a equipe tem um crescimento muito grande, né? Porque quando eles têm se apropriado dos processos, indo atrás. E é multidisciplinar. Multidisciplinar, né? E daí com isso, a gente vai tendo algumas vocacionais também, né? Que na verdade é muito forte na parte do agro, né? Daí a gente desdobra lá no foodtech, bioinsumos, a parte aí da parte de agrotecnologias, a parte das engenharias, já é mais tradicional também, que a gente chama mais lá de tecnologias sustentáveis para pegar outras áreas. Então, nessas áreas, assim, o pessoal cada vez tem se especializado mais, assim, né? Mas eu acho bem legal, assim, só fazer um recorte, assim, que, para ter uma ideia, o nosso orçamento, digamos assim, que a gente coordenava quando eu assumi lá na agência, que era vindo do recurso federal, hoje a gente está quase 10 vezes maior, mas muito com projetos que a equipe já está submetendo para órgãos e para outros e captando, para ver o quanto se apropriou e o quanto já está conseguindo agora retornar para Santa Maria, né? Um último fantástico foi agora, por exemplo, são os Fab Lab, que a gente conseguiu todo um apoio do mapa de recursos, foi você também criar principalmente de bioinsumos, a parte de foodtech, fora ambientes maker, que a gente está para receber uma série de recursos, mas de novo, é o pessoal se apropriando, fazendo projetos, submetendo, concorrendo e sendo contemplado, né? Então, para tu ver assim que tem também. Claro que eu nunca posso desejar que por trás a gente tem todo o apoio dos pesquisadores, né? Então, porque são vários nichos, né? Então o pessoal se apropria, mas com muito suporte, muito apoio, né? E é que eu comento com o pessoal, né? O nosso papel é ser um facilitador. Porque quem faz a pesquisa é o laboratório, é o grupo, né? A gente está ali para oportunizar novas condições e também, claro, isso o natural traz uma aproximação, né? Sem o facilitador não vai. Não vai. Aí emperra o processo. Ou vai como vinha assim, às vezes um pouco mais descentralizado, ações, né? E agora a gente começa a trazer talvez algumas iniciativas que tornam uma relação mais funcional, até para a empresa dar uma segurança maior, né? Porque agora está se relacionando mais com o CNPJ, não com o CPF, e além disso potencializa, né? Porque é uma coisa você olhar o todo e tu ver, mas isso aqui também se encaixa aqui e ali, e todo o ecossistema, né? Uma coisa só para fazer um parênteses assim, que tu tinha perguntado da estrutura, que eu acho que também foi muito assertivo da gestão do Sonuchuk, que agora a gente tem participado também dos fóruns nacionais, a gente vê como a gente também está com uma estrutura diferenciada. Para ter uma ideia, menos de 10% das federais tem pró-reitoria dedicada para inovação. Então as outras normalmente fica meio pendurado ali com a pós, com a pesquisa. Como era aqui? Era um apêndice. Era um apêndice, assim, digamos assim. Mas estrategicamente, tu botar num pilar, junto com ensino, pesquisa, extensão e inovação, atuando em transversal com as outras áreas. Então isso primeiro são pouquíssimos. Agora, alguns núcleos que eu comentei assim, da gente, vamos ter um núcleo de prospecção que é tu ir no mercado, conhecer as demandas, trazer para cá, né, ter programas para conduzir, esse de educação empreendedora e outros, a gente eu não até agora, se tiver, são poucos que têm com essa visão, né, tão mais estratégica. O próprio parque, que a gente fala muito, que agora vai trazer empresas, o nosso conceito muito é de conexão com conversão técnica. Então a gente vê muito parques fora, os que estão dentro, às vezes, o parque é um ambiente, os projetos é outro. E o nosso, a gente está criando essa sinergia, do tipo, empresas que estão no parque, só faz sentido estar no parque se tiver uma relação com a universidade. E a relação não necessariamente pode ser só tecnológica, pode ser de ensino, de extensão, né, de internacionalização, pesquisa. Então, a gente tenta conduzir essas empresas, como é importante se relacionar.
e todas as empresas que já estão nossas parceiras, que temos centenas de empresas, mostrar qual que é o valor de agora ela ser uma associada nossa do parque, ou vir até ter um ambiente dela dentro da universidade. Porque daí a gente vai mostrar, não, a gente vai ter uma série de programas que vão conduzir ações. E o que a gente está fazendo agora, que é um quebra-cabeça, assim, é nós termos modelos robustos para rodar isso. Como que, de fato, eu tenho programas, né, que eu consigo ter todo esse engajamento, as conexões, mas com as entregas, atendendo às expectativas no mercado. Então, a gente está tentando montar, desde a prospecção ativa de projetos, essas partes experimental, né? Por exemplo, o Advanced Farm, que é um que veio, que sucesso, então, que é um pouco esse conceito, né? Vários tecnologistas testando, mas claro, com a gente olhar, assim, como a gente consegue cada vez mais potencializar isso para a universidade. Conexões, o senhor que fala muito disso, né? Que essa comunicação, como a gente consegue explorar e tu criando ambientes para isso, ele acaba propiciando, né? Intensificando essas conexões. Formação de recursos humanos, que é o carro-chefe da universidade, que é o que eles procuram, e visibilidade também, né? Tu se vincular a uma universidade, ter um selo da universidade junto, eventos. Então, para ter uma ideia, desde das vinculações mesmo de associado, a gente entende que tem que ter essa cooperação. Daí a gente criou alguns mecanismos que induzem isso a ocorrer de fato, né? Então, eu acho que essa sacada nossa do ambiente da empresa, relacionar com a universidade. Nós temos órgãos que a gente sai dali da pró-reitoria, vai nas unidades, vai nas empresas, né, e com um olhar tecnológico, daí a gente começa a entrar nesse mundo mais do modelo de negócio, entregas, produtos, sociedade. Então, isso de fato, assim, é um diferencial muito grande, eu vejo, da FSM, né? Pessoal, nós vamos encerrar o primeiro bloco. Vocês vejam que eu acho que é a primeira vez que a sociedade está tendo uma ideia, né, do tamanho que é esse projeto da UFSM. Realmente é muito robusto e nós vamos explorar mais um pouco daqui para frente. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com o programa Pense Grande, com o professor Daniel Bernardon, que é o pró-reitor de Inovação e Empreendedorismo da UFSM. Como vocês viram no primeiro bloco, é um trabalho espetacular. A universidade está tentando recuperar o tempo, porque tecnologia, o avanço é extraordinário, é um processo irreversível. E nós estamos, Santa Maria, estamos longe, né, dos principais mercados. Então, é um desafio que a gente tem que fazer. Nós estamos aqui com as graças da Cotricel, que está numa campanha muito forte para novos associados. Então, venha para o time da Cotricel para dar força ao agronegócio da região. Dani, falando em agronegócio, né, eu vejo sempre, conversei com vocês, aliás,
Aliás, quando eu estive lá a primeira vez, lá te visitando, e eu sugeri, né? Vamos botar aqui na entrada, sim, pense grande. Tem que ter aqui na frente da Pró-Reitoria, Pense Grande. Pense Grande. Isso aqui, então, foi dada essa dica na época lá para o Daniel. Então, Dani, nós teríamos que ter assim, um dia inteiro para conversar, é muita coisa. Mas a UFSM, ela sempre foi muito forte na formação da área das rurais, sempre foi muito forte. E nós estamos inseridos, Santa Maria está no meio do Rio Grande do Sul, que é um grande produtor rural. Então a gente vê como as demandas do campo são cada vez maiores. Sim. Porque aí a gente vê esse programa lá do Politécnico, que consegue trazer, né, não só o pessoal do Politécnico, da engenharia, da agronomia, né? Então, os projetos hoje são multifuncionais, realmente. Sim. Envolve toda uma cadeia de conhecimento. O que vocês estão trabalhando já nessa questão das empresas voltadas para o agronegócio? Não, perfeito, né? Como eu comentei, assim, a gente tem, de fato, né, parte do agro, assim, é tradicionalíssimo, né, na universidade, tanto em termos de cursos de graduação, cursos técnicos, pós-graduação, laboratórios, até as startups, se a gente pegar, quase 50% é das agitechs, da Foodtech, então a grande maioria das empresas também acabam, que é um entorno, tendo um ecossistema forte, acaba todo o entorno também crescendo. Então, a gente tem, principalmente de inovação, a parte de agrotecnologias, daí eu acho muito forte essa parte da agricultura de precisão. Então, toda a parte do advance, toda aquela área experimental, tecnologias, empresas, tende a se potencializar isso com a questão do parque, porque a ideia é essas empresas se aproximarem cada vez mais da universidade, criarem, né, novos projetos, ações com a universidade, então a gente tem uma perspectiva grande. Tem toda também uma parte também de bioinsumos também, que é uma parte assim, que tem crescido muito também, questão do agro, né? Menos inseticidas, mais naturais, né? Mais orgânicos. Então, e tudo está relacionado à saúde, né? Então, tem já toda uma preocupação. Então, também a gente tem pesquisas, hoje a gente tem um centro o Estado tinha criado, que era as redes de inovadoras, tecnológicas, do Bioinsumos aqui em Santa Maria. A gente é o grupo que a gente lidera aqui também. Então, essa parte do Bioinsumos muito forte também. O Maurício, que era daqui, que hoje era daqui, então... a empresa dele é uma empresa global. É global. E tem parceria conosco, inclusive, nos ajudando, tudo. E tem uma usina ali dentro, né? Isso. Só que está embargada lá. Uma delas, a do Poli, problema legal aí complicado, mas está embargada ali, né? Essa mini fábrica de produtos... Isso. Porque tem alguns grupos, mas a do Poli, a gente está com essa questão junto com o MAPA, né? Estão tentando passar direitinho os registros, porque até por usar produtos, tem uma série de protocolos, assim, que têm que ser cumpridos, e o pessoal agora está mandando ali para fazer as devidas comprovações, né? E isso é uma questão também que a gente quer explorar, aproveitando que a gente comentando, assim, que além de toda essa parte de tecnologia da parte por exemplo, de precisão, a parte principalmente dos insumos orgânicos, a parte do Foodtech também, né, tu criar novos ingredientes, produtos, processamentos, a gente está tentando explorar mais aqueles sandbox regulatórios. Então a gente está com a prefeitura, a gente tentando fazer parceria, governo do estado, com o mapa federal, para ter essa segurança, né? Porque também, principalmente para tu ter de fato uma área experimental, que a gente consiga daqui a pouco até induzir, porque como a gente está trabalhando com inovação, as regulamentações muitas vezes não ainda dão essa cobertura, não enxergam, né? Daniel? E hoje não adianta só pensar só na regulação brasileira. Isso. Né? A Europa está cada vez mais apertando a questão de ambiental, né? E esses produtos que são tóxicos e tal.
Então vocês também têm que estar preocupados com um cenário muito grande. É um cenário grande, sim. Então, querendo comentar, assim, cada vez muito multidisciplinares esses olhares, né? E hoje, então, do agro, a gente consegue desde o plantio até chegar no consumidor. Porque a gente também tem algumas pesquisas, assim, de como melhorar toda essa rastreabilidade, as entregas, logística. Então, tem uma série de pesquisas também envolvidas nessa área, assim, né? Mas muito forte, então, como comentei, as agrotecnologias, né? A gente estudando cada vez mais, e cada vez mais, né? Até fiz uma brincadeira que outra vez veio um pessoal da Holanda aqui nos visitar, foram apresentar, e deram uma série daí eu falei assim, mas de água mesmo parece que não tem, né? Porque era um monte de robô, um monte de ações. Então é muito forte a tecnologia, né? A parte de comunicação, né? Toda a parte das atuações, automação, muito vinculado, né? Então a gente vê que essa parte dos bioinsumos que a gente tem trabalhando muito, o food tech, né? E depois toda a cadeia na volta, assim, que a gente tem, como eu falei, a parte de rastreabilidade, outros, crédito de carbono, então, enfim, uma série de elementos, assim, que acabam tudo se integrando, né? Eu dizia assim pro professor Schuch, né, que eu imagino o FSM, né, uma universidade rural, que nós estamos, o nosso meio é o agro, e onde só tende a crescer. Só tende a crescer e as exigências cada vez maiores. A questão toda é a mão de obra, né? Sim. Porque a tecnologia avança num ritmo e a qualificação da mão de obra é um gargalo. É um gargalo. Ainda bem nós temos alguns pesquisadores poentes, né? O professor N foi um que veio aqui, o professor Telmo, o professor Guest. Então a gente tem vários pesquisadores, digamos, líderes ou sêniores, digamos assim, nessas diversas áreas, sendo peso, outros, que daí é bem importante isso, assim, primeiro ter esse compartilhamento da formação, né, para fazer essa disseminação, e também a gente ter currículos atualizados, né, por exemplo, o do Poli, esse curso técnico, e agora tendo o outro curso tecnológico de precisão, é o único no país, né, então a gente consegue pegar todo um nicho de mercado e já atendendo demandas, né, bem específicas, né, então isso é importante, a gente ter essa nossa curricularização atualizada com o mercado, a gente entender, claro que a gente fala mercado, mas é sociedade, né, como de fato a gente consegue, né, fazer essa formação mais próxima depois para a gente estar dando esse retorno para a sociedade. Eu até dei uma provocada para o pessoal lá do Politécnico, né, que eles estão muito na frente na questão do plantio de precisão. Aí eu disse, tá, mas já se fala em hiperprecisão, né? Aí já é um outro degrau. Já é um degrau, né? Quer dizer, aí na hiperprecisão tu já interage com todos os fatores tecnológicos, né? E exige isso. Então, assim, eu vibro muito com essa questão. Mas, Dani, nós estamos aqui geograficamente bem localizados, o FSM, mas nós estamos longe, né, dos grandes centros. E até para te reter talentos aqui fica mais difícil, né? Então o desafio de vocês, né, é um projeto fantástico, mas como interagir com o mundo, como aproximar o FSM dessa aldeia global, né? Isso, esse é um desafio que temos, né, de conseguir, porque a formação de talentos assim é a nossa forma, mas como a gente consegue reter e atrair, né? Atrair também é uma questão, mas por isso que é importante, assim, a gente criando essas novas estruturas, novas oportunidades. Um exemplo, por exemplo, é o próprio Pulsar hoje, né? A gente está com em torno de 45 empresas, que são as startups. 45 que hoje empregam, em média, né? Porque é muito dinâmico, mas em torno de 250 pós-trabalhos. Então, daqui a pouco são 250 pessoas que poderiam estar em outras regiões que já estão retidas aqui. Agora, com a questão também do próprio parque, de empresas, normalmente vai começar a vir pontos focais dessas empresas, hora de inovação, horas técnicas para Santa Maria também, com esse olhar, né? Claro, eu falo muito do FSM, mas a gente vê que é um movimento da cidade, assim, né? O próprio Tecnoparque, o da FIENE, a gente vem montando. Mas uma questão que a gente tem tentado explorar um pouco aqui, assim, primeiro é a qualidade de vida, né, que aqui a gente sai um pouco dos grandes agitos, né, a qualidade.
O nosso campus, assim, o professor Luciano Tchuc sempre fala assim, que é um dos mais bonitos. É o mais bonito. Que é o mais bonito, a infraestrutura, né? Então a gente tenta explorar. E daí a gente mostrar aqui, daqui a pouco vai ter pista de atletismo, tem natação, tem uma série de ações para explorar. A cidade, né, tem questão do aeroporto, que a gente sabe que ainda pode se evoluir, outros pontos. Temos clubes muito bons na cidade, então a gente tenta mostrar também que tem escolas, saúde, então a gente tenta mostrar. Sim. Porque a gente faz pouquinho a gente acabou fazendo esse exercício. A gente estava com uma multinacional fazendo uma certa negociação para ver se eles tivessem interesse que eles estavam decidindo, e estão decidindo ainda de vir para o Brasil e escolher uma região para fazer a sede, né, da área de inovação. E como eles têm projeto conosco, então a gente foi fazer a apresentação e daí teve toda essa preocupação, né? Como não só mostrar pesquisas, ações de laboratórios, mas como a gente mostra o que a universidade atrai a mais, o que a cidade tem também. Então tentar explorar, digamos assim, esses fatores, né? Que hoje em dia também eles acabam sendo muito valorizados, né, também, né, pela qualidade de vida, os alimentos, né? A qualidade de vida envolve segurança, educação para os filhos, a área lazer. verde, nossa, é muito grande, né, na universidade em específico, né, isso principalmente para o pessoal estrangeiro, outros lugares, assim, eles valorizam muito, né. Não, então a gente vê que empresas daqui, principalmente na área de informática, tipo a Itaí Avoale, por exemplo, estão trazendo executivos de fora para cá. Isso, né, nunca foi nem imaginado. Então, além de reter aqui os talentos, né, tentar trazer, né? Tentar trazer, valorizar. Então, é um baita desafio. E em tecnologia, né, Daniel, tu tem que fazer com que as empresas, os pesquisadores estejam juntos. Sim. É muito importante a interação, porque uma ideia, uma sugestão, um produto de um serviço de outro, sozinhos eles não viabilizam muitas vezes, né? Então isso assim de inserir o FSM junto aos outros polos tecnológicos, outros parques tecnológicos, outras universidades, né? E essa visão de mundo, quer dizer, vocês ali no Centro de Tecnologia estão sempre com o pé lá fora no exterior, né? Esse network é fundamental. Isso aqui é um paradigma que só agora estamos quebrando. Sim. E eu digo assim até para os próprios gestores, né? Eu até tenho conversado muito com a equipe, que a gente vê assim que o pessoal com muitas iniciativas, muitas ações, mas muito disso é essa vivência, né? Conhecer outras realidades, o que são as melhores práticas, quem são os grandes benchmarks e o que a gente dá para trazer para cá e a gente se posicionar, né? E a gente, né, tem aqui mesmo, né? É uma cidade que eu sempre falo que ninguém conversa com ninguém. Sim. Mas empresários daqui têm muitos relacionamentos fora. Sim. Tá? Mas nós temos ainda que quebrar, né, esse vício ainda da universidade de um lado e a cidade de outro. Então vocês estão começando isso. O que eu noto, assim, Carlinhos, que eu vejo assim, que a universidade está muito aberta. Até, claro, poderia ter um histórico e tal, isso nacional, pode dizer, até pelas legislações, mas hoje eu vejo esse momento atual, a universidade está muito aberta, tá buscando, né, todas essas parcerias. 1, né, Dani? É o número 1. Isso. Se existe o reitor, tem essa visão, tá? E o Tchuc, é uma inteligência rara. O Tchuc é um cara brilhante e um gestor assim, que até me surpreende, porque ele está muito na frente. Então, isso dinamiza todo o processo. Claro, contamina positivamente esse círculo virtuoso. Eu vejo agora, né, o observador de fora da comunidade, agora que nós estamos andando. Bem, já estou aqui encerrar o segundo bloco. Não adianta, tecnologia é um vício. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para
para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Pessoal, vamos para o último bloco, conversando então com meu amigo professor Daniel Bernardon, pró-reitor de Inovação e Empreendedorismo da UFSM. Agradecer aqui o Eduardo, que está nos dando hoje o suporte técnico, e agradecer mais uma vez o prestígio da Cotricel, a poderosa empresa do agronegócio da região central. Dani, a gente que está aqui à distância, eu vejo que ainda tem um grande espaço para nós trabalharmos em termos de tecnologia, que casualmente hoje nós estamos gravando aqui, está se inaugurando um centro de robótica dentro do Hospital da Caridade. Sim. Mas eu vejo assim que ainda existe muita acomodação na área da saúde, e é uma área, pelo amor de Deus, é uma área com potencial fantástico. Mas eu acho que é uma área ainda que está adormecida, ou estou enganado? Não, isso que eu comentar, assim, esse é um dos desafios da nossa pró-reitoria, assim, que é como que a gente consegue, porque na verdade é muito plural, né, várias áreas, então como a gente consegue todas essas áreas, de fato, também trabalhar com inovação, com empreendedorismo, de novo, a gente leva as oportunidades, né, aqueles vão se engajando. Então, a gente tem feito vários trabalhos com várias unidades. Então, por exemplo, desde esses ideatons, desafios, né, para a gente, pessoal, ter novas dinâmicas para atuarem junto, docentes para atuar. Então, a gente vê, de fato, em muitas áreas essas oportunidades, né? E o nosso papel agora é esse, tipo assim, então para ter uma ideia da saúde específico, a gente quer fazer agora um programa de inovação aberto. Por exemplo, assim, pegar demandas de hospitais, de empresas, trabalhar com os professores, com os docentes, como ter tudo uma metodologia, inverter, trazer para dentro para montar. Mas concordo no sentido assim parcial, assim, no sentido que tem muito potencial, né, que a gente acaba às vezes não, digamos assim, se não trazer a demanda e tal, o pessoal às vezes tem uma dificuldade até de acesso, né, então não buscam, né, mas então com essas ações, a gente sendo mais proativo, a gente tem uma expectativa muito grande de fomentar outras áreas. Claro que cada área tem as suas particularidades de relacionamento com o mercado, com as ações. Vou dar exemplo da educação. A educação também tem muita inovação, com tecnologia e produtos, mas o foco das vezes vai ser as escolas, vai ser outras áreas, né? A parte de artes, letras, as tecnologias, a saúde muito forte, né? Que a gente tem alguns projetos específicos, mas em algumas áreas, mas outras, de fato, a gente vê assim que é uma bandeira que tem que ser levantada, né? Que é a parte de inovação na saúde e mais próxima com as demandas, né? Vai ter que voltar aqui em breve, assim, porque é muito rápido, né? Sim. Nós estamos, assim, abordando uma pauta que é o infinito. E vocês estão começando praticamente, né, enquanto o mundo já está numa revolução muito grande, tá? Mas me parece, assim, que ali uma âncora muito forte é o parque tecnológico. Sim. É isso que eu ia comentar, assim, a gente está com uma série de perspectivas, né? A gente sabe que a caminhada é longa, né? Porque a universidade é muito grande. Que a gente comentou de algumas áreas, a gente sabe que daqui a pouco vai ter que fazer alguns pilotos, rodar uns modelos, depois multiplicar para as demais. Mas a gente tem muita perspectiva. Então, por exemplo, esse mês a gente lançou no parque, junto com a incubadora, o programa do pré-incubadora, que a gente, junto com o governo federal, que o programa Eleva, até as inscrições estão abertas, quem tiver interesse, pode botar Eleva Start, FSM. Eleva Start. Que é para preparar para a criação do negócio. A incubadora a gente já vai multiplicar para os outros campi, então já vai começar a aumentar.
E o parque, a gente, em setembro, meados de setembro, vamos lançar os primeiros editais de ingresso de empresas já desenvolvidas e pós-incubada. Nesse primeiro momento vai ser empresas que a modalidade associada conosco e também de pós-incubada já usufruindo algumas instalações que temos. Que ele também vai propiciar isso, né? Empresas incubadas que se graduaram ou que até que já saíram, voltarem ou as próximas graduadas permanecerem conosco. Então tem uma perspectiva muito grande de vindo as empresas, mas daí que vem o ponto-chave. O que eu faço com todo esse ecossistema, né? Eu até comento lá que a gente acaba trabalhando com elementos, com incluir, que é isso, né? Identificar todas essas personas, trazer para junto ou a gente aproximar. Outra é conectar, como eu consigo de fato, né? Conectar todos os elementos e tentar transformar para as ações. Então essa transformação das ações, projetos, programas, a gente está tentando fazer uma série de programas chaves que a gente tem e daí em outubro a gente tenta largar, ou seja, se der tudo certo. Trabalhamos na base de criação de novas, vem as já desenvolvidas conosco em setembro e outubro já com programas robustos para tentar rodar junto. Então programas desde toda essa parte que a gente tem de prototipagem, validações, prospecção mais ativa com os pesquisadores de projetos, ações, porque no fundo a gente acaba, né, nossos resultados com essas interações projetos, desenvolvimento de novos produtos, né, tecnologias transferidas, às vezes investimento nas nossas empresas, muitas vezes criação de uma nova empresa para atender uma demanda, então são coisas do tipo. E só fazer um parênteses, assim, que eu acho que é outro que vem muito forte, é que a primeira vez agora com a Pró-Reitoria, começou com o professor Hélio esse movimento, mas agora a gente conseguiu operacionalizar e reter, é que muitos projetos têm uma remuneração da taxa da UFSM. E até então essa taxa antes ia para o governo federal. E hoje, com o advento da política de inovação, a gente fica com esse valor. Então, todos esses projetos eu consigo reter e aplicar em inovação. Então, assim, Carlinhos, a gente está assim, só para ter uma ideia, a gente aprovou em torno de 28 subprojetos que vai trazer, assim, novas oportunidades para a universidade. Desde, assim, capacitação para laboratório de gerar receita, acreditação de laboratórios, esse que a gente comentou até antes ali, de tentar trazer pessoal externo, estrangeiros, cursos de português e inglês para o pessoal que vem de fora, a parte de fazer um ambiente de soft lending, intercâmbios, criar um ambiente maker. Um outro que eu acho fantástico é teses em negócios, nós garimpar teses que tem possibilidade de virar produto e já olhando o mercado. Então, todos eles a gente vai estar fazendo uma de inovação aberta. Então, e tudo isso muito vai se relacionar com o parque. Sim. Porque são programas que, às vezes, quem são os atores que vão rodar... O grande guarda-chuva vai ser o parque. Daí roda a empresa do que já está ali com o parque, outras empresas, startups, os pesquisadores... E começa a girar. Começa a girar todo mundo isso. Então, claro que como eu tenho, né? São centelhas, digamos assim, faíscas que nós vamos fazer... Mas são iniciativas importantes, assim, que dão já uma nova dinâmica para nós, um posicionamento muito mais estratégico, ativo da Pró-Reitoria, com esse viés de a gente validar esses modelos, metodologias e replicar. Então a gente vai rodar um na saúde, um no agro, na engenharia, vamos criar alguns nichos e depois a gente vai multiplicando aí para a universidade. Então as perspectivas são muito boas, assim. Não, vocês estão vendo assim o entusiasmo do Daniel, quer dizer, é a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. O professor Daniel Bernardon, que foi escolhido pelo professor Schuch para comandar essa nova Pró-Reitoria, que, pelo que vocês estão sentindo, vai ser uma universidade dentro da universidade. Vai chegar num momento que vai se distanciar e se diferenciar tanto, porque tudo vai agregar, toda a universidade vai acabar recaindo de alguma maneira dentro da questão tecnológica. Olha, Daniel, eu fico muito feliz assim, e me parece que nós precisamos divulgar ainda mais o que está sendo feito, não só aqui, mas principalmente fora daqui. Nós temos que ter um órgão que nós temos que contratar alguma empresa de comunicação para levar mais longe o que nós estamos produzindo. Bom, nós temos já os convidados para os próximos programas. Na semana que vem nós vamos conversar com o meu xará, o Carlinhos Calduro, que é uma referência na produção de sementes, né? É um conceito altíssimo de qualidade.
O Guilherme Cruel, depois, que é um dos fundadores desse case fantástico que é a Delivery Much. E por fim, o Eduardo Klumb, que é o maior produtor de nozes pecan aqui da região central do estado, é uma pessoa, um visionário extraordinário. Então a gente vai seguir, Dani, nessa ideia de trazer as coisas boas, as coisas novas, fazendo com que principalmente, né, a academia possa interagir com a sociedade. E nós estamos vivendo assim um momento muito bom. Sim, sim. Eu volto a dizer assim que a chegada do professor Schuch injetou, né, um ar de mudança, de busca do novo, né? E só em estar próximo de vocês, a origem é a mesma, né? Então, Dani, assim, ó, eu acho que tu podia deixar para essa câmara aqui, aquela câmara, uma mensagem para os nossos jovens, para os nossos pesquisadores, né, do trabalho que vocês estão fazendo lá na Pró-Reitoria. Tá, não... Perfeito, Carlinhos. Eu ia comentar assim que, principalmente para que muitas ações nossas não é restrito ao FSM, né? Então, ele é restrito para todo o ecossistema, para as regiões. Quase todas as iniciativas que a gente está dando treinamentos, cursos, formações gratuitas. Então, eu queria assim, aproveitem, né? Que não é toda a universidade que tem toda uma infraestrutura, todo um apoio para te ajudar, dar um assessoramento, te conectar com uma série de atores. Então, o meu recado é assim, ó, tentem aproveitar também essas oportunidades que a gente está ofertando ali pela Pró-Reitoria e sempre lembrando que não é restrito só para a universidade, né? Por exemplo, esses programas de pré-incubação, sensibilização que a gente tem, incubação, ele é aberto aí para a comunidade como um todo. E o nosso papel vai ser esse, né? Cada vez mais se aproximar da comunidade e com esse viés aí de termos, né, os desenvolvimentos, né, social, econômico, né, tecnológico, que é o que estamos com essa bandeira aí bem levantado, né? Muito bom. Parabéns, Dani. Então, sucesso. Obrigadão por tudo aí. Tamo junto Sucesso aí, tamo junto. Obrigado a todos pelo carinho e até a próxima. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.